Eu queria te convidar para dar uma volta comigo pelo centro do Rio de Janeiro. Mas não é o Rio de hoje. A gente tá em 1904, na freguesia do Sacramento, perto da Candelária. Essa viela estreita aqui vai dar na Rua do Ouvidor. Opa! Cuidado aí com a carroça, chega pra cá. Se a gente virar pra trás no sentido oposto à Candelária, ali perto tem a freguesia de Santana, que é bem mais populosa. Mas aqui no Sacramento também tem habitações populares, tem bastante comércio. E aqui é um ponto central da operação conhecida como Bota Abaixo. Pera aí que eu já te explico o que tá acontecendo. Tá cheio de mosca aqui, né? Na virada do século XIX para o XX, no comecinho da República, o Rio é a capital do Brasil, tem uns 700 mil habitantes e está longe de ser um lugar em sintonia com o que se chama de modernidade. O centro é uma região de ruas pequenas, construções antigas, muita sujeira, muita doença, enfim. É uma cidade que fica pulando de uma epidemia para outra. Por isso, em 1902, quando o presidente Rodrigues Alves assumiu, ele prometeu no discurso de posse que ia modernizar a capital federal. E isso incluía a reforma do porto, porque aqueles navios a vapor cada vez maiores já não conseguiam nem mais chegar perto para descarregar a mercadoria. Eles tinham que ficar ancorados lá no meio da Baía da Guanabara, aí os barcos iam até lá para pegar a carga, enfim, uma operação complexa que não combinava com o desenvolvimento econômico. Mas a questão ia além do porto, era uma reforma urbana radical que ia abrir, por exemplo, ruas mais largas nos moldes europeus. É o caso da Avenida Central, que depois ficaria conhecida como Rio Branco. E adivinha o que o presidente fez? Ele nomeou o engenheiro Pereira Passos como prefeito e deu para ele uma carta branca, ou seja, por decreto o prefeito tinha o poder de simplesmente demolir todas as casas antigas que tivessem no caminho do progresso. Era só fixar um aviso na porta e as pessoas que se virassem para sair dali, porque os funcionários da prefeitura entravam nos cortiços derrubando tudo. Você tá ouvindo o barulho das picaretas? É que tudo isso acontece exatamente em 1904. É bem aqui na freguesia do Sacramento que a Avenida Central vai passar. Então, vamos chegar mais perto para você entender por que essa operação ganhou o nome de Bota Abaixo. Ou seja, para mudar a paisagem, para embelezar a cidade, para abrir as avenidas largas, quem sofreu foi a camada mais pobre da população. Centenas de moradias sumiram do mapa. Milhares de pessoas ficaram sem ter onde morar. Mas a missão do Rodrigues Alves não acabava ali. O presidente também queria livrar o Rio da fama de cidade pestilenta. Quem abraçou a tarefa de higienizar a cidade foi um jovem e promissor médico sanitarista, Oswaldo Cruz. Nomeado diretor de saúde pública, ele precisava atacar, por exemplo, a febre amarela. O vilão era o famoso Aedes aegypti, que também transmite a dengue. O problema é que, na guerra contra o mosquito, os agentes de saúde tinham a mesma sutileza de quem derrubava os cortiços. Abram a porta! É a Brigada Mata Mosquito! Essa é uma cena do filme Sonhos Tropicais. Meu marido não está. Que diferença faz? Estamos aqui a mando do governo. Sacra não vai gostar disso, não. De ter homem entrando em casa enquanto ele não está. Nós vamos entrar, por bem ou por mal. Vamos lá, pessoal! Vamos limpar isso aqui tudo, hein? Deixa ter mais água nessas garrafas. Aquela caneca ali, tira água dela. O longa-metragem da Pandora Filmes, dirigido por André Sturm em 2001, é baseado no romance de Moacir Scliar e conta a história de uma imigrante polonesa tendo como pano de fundo as transformações no Rio de Janeiro do início do século XX. E não era só o mosquito que estava no caminho do Oswaldo Cruz. Para combater a peste bubônica transmitida pelos ratos, o governo chegou a oferecer recompensa em dinheiro a quem entregasse os animais. Resultado, teve gente montando criadouros de ratos para vender e garantir alguma renda. Como diz a letra de Claudino Costa na música Rato Rato, quem os tiver já não passa sem dinheiro. Rato, 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 só se vem aqui no Rio de Janeiro. Rato, 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 quem os tiver já não passa sem dinheiro. Rato, 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 e a nossa salvação
Deixe nossos malandrotes não passarem todo dia sem o pão. Só que matar roedores e insetos não tinha nenhum efeito quando a ameaça era a terrível varíola, uma doença causada por um vírus que passava de pessoa para pessoa. O efeito era brutal, principalmente em crianças. Febre, vômitos, erupções na pele, cegueira e risco de morte acima de 30%. Para enfrentar a varíola só tinha um jeito: vacinar a população. O difícil seria convencer um povo que já estava indignado com a truculência da reforma urbana e os métodos invasivos dos agentes de saúde. Ninguém aguentava mais aquilo. O Rio estava no limite. Eu sou a Gabriela Montoni e esse é o podcast Rio Memórias. Em 6 episódios, um por semana, eu vou te levar para conhecer conflitos históricos que aconteceram na cidade. E a gente começa mergulhando nesse enredo complexo que envolve saúde pública, questões sociais e raciais, violência, negacionismo e fake news. Parece atual e bem familiar, né? Mas tudo aconteceu mais de um século atrás, em 1904, o ano em que o Rio viveu a revolta da vacina. Se por um lado essas reformas elas vinham sendo muito cobradas pela imprensa já há décadas, essa é a Jane Santucci. Por outro lado, ela também sofreu uma grande reação. A Jane é arquiteta urbanista, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autora do livro Cidade Rebelde, As Revoltas Populares no Rio de Janeiro no início do século XX. É ela que vai ajudar a gente a entender todo esse tumulto no começo da República e a forte reação das pessoas à vacina naquela época. Tanto na imprensa como também uma reação popular, de incompreensão, daquele momento, do que estava acontecendo naquele momento, e também das pessoas que perderam, as suas moradias. Foi nesse panorama, de revolta, que vai explodir a revolta da vacina, mas que já vem, de um lastro desde o século XIX, com várias revoltas urbanas acontecendo no Rio de Janeiro, A partir do advento da República, se instaura, um clima de grande turbulência na cidade. Uma turbulência política, urbanística e sanitária. Foram revoltas em relação ao transporte urbano, mas também revoltas militares, a revolta armada. Aí, na virada do século, também tivemos a revolta das carnes verdes, em 1902, que teve uma grande repercussão. E em 1903, a primeira greve geral, quando todas as fábricas realmente pararam. E aí, logo em seguida, em 1904, a revolta da vacina. No momento em que o Rio era atacado por várias doenças. Nós tínhamos no verão a questão da febre amarela. Entre uma epidemia e outra tinha a peste bubônica. E tínhamos também a questão da varíola, que era que já vinha desde o século passado. Esse ambiente não tá parecendo muito turbulento, né? Eu sei que eu falei que a nossa viagem era para o Rio de Janeiro de 1904, mas como lembrou a Jane, a história da vacina contra a varíola tinha começado mais de um século antes. Então, eu tô vendo aqui que a gente caiu em 1772, no sudoeste da Inglaterra, numa cidadezinha bem pequena e pacata chamada Berkeley. Essa camponesa que tá ali tranquilamente ordenhando uma vaca foi quem ligou um sinal de alerta na cabeça de um médico inglês chamado Edward Jenner. Ele tinha uns 20 e poucos anos e estava pesquisando sobre a varíola. A camponesa cismou que tinha imunidade porque já tinha contraído a varíola bovina. Essa era uma doença altamente contagiosa que dava nas tetas das vacas, mas os efeitos nos humanos eram bem mais suaves. E quem pegava a versão bovina geralmente passava ileso pelos surtos da varíola humana, que eram bem comuns na Europa naquela época. Então, qual foi a conclusão da medicina popular? Quem ordenha a vaca tá imune. Mas ciência é ciência, né?
Então, o Dr. Jenner passou os anos seguintes fazendo vários testes, inclusive no próprio filho. Era uma coisa meio desagradável. Ele fazia uns arranhões nos braços das crianças e esfregava ali o líquido das feridas das vacas. As reações geralmente eram leves, tipo uma febre, mas depois realmente vinha a imunidade ao vírus da varíola. Em 1798, o estudo enfim foi aceito e Edward Jenner ficou conhecido como o pai da vacina. Ou seja, aquele papo da ordenha das vacas não era conversa para boi dormir. O problema é que essa história de inocular líquido de ferida bovina nos filhos dos outros era um prato cheio para quem gosta de inventar fake news, né? Então, vamos voltar para o Brasil, porque naquela época o país já era bom nesse negócio de espalhar informação falsa. Até os médicos começaram a inventar as teorias mais loucas sobre a vacina da varíola. Ouve só o que se falava na época. Esse tal de Edward Jenner quer bestializar os seus semelhantes, introduzindo no corpo matérias pútridas tiradas das tetas das vacas doentes. As crianças vacinadas correm o risco de desenvolver feições de boi e tumores na cabeça indicando o lugar dos chifres. Pouco a pouco vai adquirindo a fisionomia de vaca e a voz passa a ser de um mugido de touro. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Opa, peraí, esse último não tem nada a ver com a varíola, é outra coisa. Mas enfim, voltando. No início do século XX, mais de 100 anos depois da criação da vacina, ainda circulava uma boataria desenfreada que ia desde bizarrices médicas até um apelo muito forte ao moralismo da sociedade da época. Resultado? Uma sociedade inteira com medo de se vacinar. Ando povo acelerado com horror a palmatória por causa dessa lambança da vacina obrigatória. Os manatas da sapiência estão teimando dessa vez em meter o ferro a pulso bem no braço do freguês. Olha, os motivos foram os boatos. Hoje em dia a gente vive uma guerra de fake news. Naquele momento também não foi diferente, porque a vacina da varíola ela já vinha assim lentamente sendo aceita. Bem no braço do Zé Povo chega o tipo e logo sai, enviando aquele troço, a laceta e tudo mais. Mas a lei manda que o povo e o coitado do freguês vai gemendo na vacina ou então vá pro xadrez. Essa música é A Vacina Obrigatória, interpretada por Mário Pinheiro e composta provavelmente em 1904, quando esse debate dominava o Rio de Janeiro. A letra é cheia de duplo sentido e de exageros, como essa história aí de mandar pro xadrez quem não tomasse a vacina. Não era bem assim. O que houve nesse momento foi assim que a oposição usou a questão da vacinação como uma forma de atacar o governo Rodrigues Alves. Então, eles formaram essa liga contra a vacinação. Quem criou a liga foi o senador Lauro Sodré, tenente-coronel do Exército e um dos grandes opositores do projeto de lei que chegou ao Congresso em julho de 1904 para reforçar a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. O objetivo era resistir, seja por meios legais ou pela força. Tanto que a criação da Liga foi noticiada no jornal O Comércio do Brasil com um informe, cujo título era A Bala. Eram vários jornais de oposição, eram artigos e matéria todos os dias, matérias assim contra a vacina. Tinha também médicos que também eram contrários à vacina e assinavam artigos, panfletos que eram distribuídos na cidade, no centro da cidade, nas residências. As charges que sempre tiveram um grande apelo popular, né? Mesmo para uma população iletrada, via aquela charge e entendia. Então havia assim, uma série de boatos em cima da questão da vacina que foram sendo, né, assim, disseminadas ao longo desses meses, até o momento, né, da eclosão da revolta. Não vou nesse arrastão sem fazer o meu barulho. Os doutores da ciência serão mesmo que ir no embrulho. Não embarco na canoa que a vacina me persegue. Vou meter ferro no boi ou no diabo que os carregue. Sabe aquele papo de que tal lei não pegou? Isso já existia lá em 1846. Nessa época, a vacina já era obrigatória, só que ninguém ia nos postos de saúde.
A vacinofobia fazia os pais esconderem seus filhos e muita gente achava que a varíola era um processo natural, que todo mundo ia acabar pegando. Sabe imunidade de rebanho? Tipo isso. Quando o projeto chegou no Senado, os próprios jornais começaram a bombardear a população com boatos. O clima de rebelião estava instalado e uma das vozes mais ativas era a de Vicente de Souza, o líder socialista que presidia o Centro das Classes Operárias. No dia 31 de outubro, o projeto foi transformado em lei e só faltava definir a regulamentação. E aí, em 5 de novembro, a Liga contra a Vacinação Obrigatória reuniu mais de 2.000 pessoas na Praça Tiradentes. O líder, Vicente de Souza, estava fazendo um discurso e no meio do discurso ele disse que a vacina, os agentes de saúde iriam invadir as casas e levantar as roupas das mulheres e das filhas para vacinar. E no discurso ele dizia: você é trabalhador, enquanto você está na fábrica, a sua mulher está desprotegida em casa, suas filhas estão desprotegidas, os agentes de saúde vão levantar as roupas, vão levantar suas vestes, apalpá-las e não sei o quê. Só lembrando que a população já estava furiosa com o governo desde o início daquele ano com as demolições das moradias populares. A boataria se multiplicava, muita gente acreditava que a vacina era feita de caldo de rato morto. E outro problema era que a injeção era no braço. Pois é, e isso já constrangia as mulheres na frente dos agentes de saúde. Imagina então quando começaram a inventar que a aplicação era na coxa ou na virilha. Então, isso foi assim realmente o que faltava para que a multidão ficasse enfurecida. E a partir desse discurso, as pessoas já saíram virando bondes, botando fogo, enfrentando a polícia, gritando na rua: morra a polícia, abaixo a vacina. Então, foi assim, esse momento foi assim decisivo mesmo para que a revolta, né, acontecesse. Foi assim a faísca, né, que faltava para que essa bomba explodisse. No meio desse barril de pólvora, coube a Oswaldo Cruz redigir a regulamentação da lei, as normas de vacinação. Ele mostrou uma primeira versão do texto para alguns médicos, juristas e políticos. Ninguém seria preso por fugir da seringa, mas o atestado de vacina seria exigido para matrícula em escola, emprego, nas fábricas, viagem, até para votar e para casar. No dia 9 de novembro de 1904 veio o estopim que faltava. O jornal A Notícia teve acesso a uma cópia do texto do Oswaldo Cruz e publicou as propostas na íntegra. O Rio de Janeiro mergulhou no caos. E agora, você respira fundo porque a gente vai atravessar esses 7 dias de protestos, tiroteios e batalhas pelas ruas da capital. Quinta-feira, dia 10 de novembro. No fim da tarde, um grupo de estudantes se reuniu no Largo de São Francisco e começou a pregar resistência à vacina, cantando músicas e fazendo rimas de deboche ao governo. Aí o grupo resolveu descer a Rua do Ouvidor, bem pertinho de onde a gente estava no início do episódio, lembra? Quase um ano depois do início das demolições, aquela região ainda estava bem bagunçada, com obras incompletas e escombros espalhados pelas ruas. Um delegado de polícia intimou um dos oradores a ir até a delegacia. Os estudantes reagiram e continuaram avançando. Quando eles chegaram perto da Praça Tiradentes, deram de cara com a cavalaria. Pronto, começou a confusão. Voou pedra para tudo que é lado. 15 pessoas foram presas e a situação só foi se acalmar lá pelas 7h30 da noite. Começava ali, oficialmente, a revolta da vacina. Sexta-feira, dia 11. As cenas se repetiram no Largo de São Francisco, mas dessa vez com um elemento novo. Os estudantes levaram bombinhas de fogo de artifícios, dessas de festa junina.
O barulho causava correria e a polícia perseguiu os manifestantes até a Praça Tiradentes e o Largo do Rosário. 18 pessoas foram presas. Sábado, dia 12. Chegou o fim de semana e a coisa começou a ficar mais séria. Tinha uma reunião marcada para as 8 da noite na sede do Centro das Classes Operárias, perto da Praça Tiradentes. E ali pelas 5, o povo começou a se juntar no Largo de São Francisco. Os estudantes pegaram uns pedaços de madeira das obras da região e começaram a simular a agressão da polícia nos dias anteriores. Aí a cavalaria chegou e aquilo deixou de ser uma simulação. Os manifestantes responderam com os fogos de artifício e, pela primeira vez, com tiros de revólver. Quando o tumulto deu uma trégua, foi todo mundo para a reunião na Rua Espírito Santo, que hoje é a Rua Pedro I, que vai dar na Praça Tiradentes. Eram 4.000 pessoas para ouvir os discursos do senador Lauro Sodré e do Vicente de Souza, o presidente do Centro das Classes Operárias. Dali, a multidão saiu em passeata até a Rua do Ouvidor. Os gritos eram a favor e contra a imprensa, dependendo do posicionamento de cada jornal. A favor do Correio da Manhã, que era de oposição, e contra o Jornal do Comércio e o País, que apoiavam o governo. Àquela altura, a tensão era enorme e o exército já estava de prontidão nas ruas do Rio. Domingo, dia 13. O Correio da Manhã daquele dia convocou os manifestantes para a Praça Tiradentes. Naquele dia sairia o resultado da reunião que ia examinar o projeto de regulamentação da lei. A comissão acabou fazendo mudanças no texto original de Oswaldo Cruz, mas àquela altura não importava mais. No início da tarde, quando o chefe de polícia Cardoso de Castro chegou para a reunião, o carro dele foi apedrejado. A polícia revidou e a Praça Tiradentes virou um campo de batalha. A pancadaria foi se espalhando pelas ruas próximas. Sacramento, Avenida Passos, Rua da Assembleia, 7 de Setembro, o tumulto era generalizado. Bondes foram derrubados e queimados. Barricadas foram montadas na Avenida Passos e nas ruas ali perto. O centro do Rio ficou pequeno para aquele cenário de guerra. E os distúrbios se espalharam pela Praça 11, Gamboa, Saúde, Tijuca, Prainha, Botafogo, Laranjeiras, Catumbi, Rio Comprido e Engenho Novo. Delegacias foram alvejadas, companhias de bondes foram saqueadas, o gasômetro foi assaltado. Quando caiu a noite, boa parte da cidade estava às escuras porque muitos lampiões de gás foram quebrados. Os tiroteios continuavam. 12 policiais ficaram feridos e dezenas de populares também. Pelo menos uma pessoa morreu naquela noite. Segunda-feira, dia 14. A chuva fina que começou a cair no início daquela segunda-feira encontrou uma cidade destruída. O Jornal do Comércio descreveu assim o cenário. Os combustores da iluminação, partidos, com os postes vergados, estavam imprestáveis. Os vidros fragmentados brilhavam na calçada. Paralelepípedos revolvidos que serviam de projéteis para essas depredações coalhavam a via pública. Em todos os pontos, destroços de bondes quebrados e incendiados, portas arrancadas, colchões, latas, montes de pedras mostravam os vestígios das barricadas feitas pela multidão agitada. E logo a agitação recomeçou, principalmente na freguesia do Sacramento e na Saúde. Tiroteios, arrombamentos, vidros quebrados. 3 pessoas morreram.
A cidade, naquele momento, a parte assim central da cidade, na verdade, ia do Caju até Botafogo, né? Copacabana ainda estava começando, assim, as primeiras moradias, mas assim, a parte mesmo de extensão urbana que poderia assim, ser considerada seria Caju a Botafogo. E essa área foi totalmente tomada, começando pelas ruas centrais, a Praça Tiradentes, né, que era onde ficavam as sedes, né, das ligas operárias. Então ali era um local de muito tumulto. As batalhas, elas foram assim se espalhando. Começaram no centro, mas aí foram pegando vários bairros, Catete, Laranjeiras, Botafogo. Então, de uma certa forma, ela foi se espalhando. Os focos, né, foram se espalhando pela cidade, alguns acontecendo simultaneamente. Por volta das 10 da noite do dia 14, esse som começou a dominar o bairro de Botafogo. As ruas estavam às escuras e os moradores se trancaram em casa com medo. Daqui a pouquinho a gente volta para essa cena, mas antes eu preciso te contar uma trama paralela que surgiu naquela segunda-feira, véspera do aniversário de 15 anos da Proclamação da República. Como se não bastasse todo o caos, houve uma tentativa de golpe para derrubar o presidente Rodrigues Alves. Um movimento que começou às 2 da tarde com uma reunião no Clube Militar. Estavam nessa reunião duas figuras que você já conhece. Um era o senador e tenente-coronel Lauro Sodré. O outro era o líder oposicionista Vicente de Souza. O combinado era tomar o comando de 2 escolas militares e incitar os alunos a marcharem até o Palácio do Catete. A notícia da conspiração chegou até o ministro da Guerra, o Marechal Francisco de Paula Argolo, que ligou para o Clube Militar e mandou dispersar a reunião. Mesmo assim, o plano seguiu. À noite, o major Gomes de Castro e o deputado Pinto de Andrade chegaram na escola preparatória e de tática do Realengo, que era comandada pelo general Hermes da Fonseca. O deputado já entrou incitando os alunos e gritando: "Prende o general! Mata o general!" Mas a reação do Hermes da Fonseca foi rápida e tanto o deputado quanto o major foram presos. O Vicente de Souza tinha voltado para o centro da cidade e também foi preso. A última chance do golpe era a Escola Militar da Praia Vermelha. Foram para lá o Lauro Sodré e o general Silvestre Travassos, que tinha a missão de incitar os rebeldes, e deu certo. Eles conseguiram depor o general que comandava a escola e ganharam o apoio de 300 cadetes. Com 2 pelotões, um deles munido com metralhadoras, a ideia era avançar pela Rua da Passagem na expectativa de enfrentar uma brigada policial. Só que as informações do motim tinham vazado e o governo usou exército, marinha e bombeiros para reforçar as tropas. Às 10 da noite, os moradores já ouviam o som das botas nas ruas de pedra. Militares dos 2 lados. Rebeldes marchavam de um lado, governistas marchavam do outro. Perto da praia de Botafogo, os 2 grupos se encontraram e na escuridão total começou o confronto. Com meia hora de conflito, o general Travassos caiu baleado e o senador Lauro Sodré não pensou 2 vezes. Fugiu dali e desapareceu. Resultado? Os cadetes não tinham mais voz de comando e começaram a correr. Naquela escuridão, os governistas também debandaram. E aí foi uma bagunça danada. Isso aconteceu exatamente ali naquela esquina da Rua da Passagem, na praia de Botafogo. Aí muitos correram para o cemitério, pularam o muro do cemitério, outros assim invadiram casas. E os que não conseguiram fugir foram presos. Enquanto isso, no Palácio do Catete, os militares do governo tentavam convencer Rodrigues Alves a fugir para um navio de guerra na Baía da Guanabara. O presidente se recusou e logo chegou a informação de que os golpistas tinham debandado. Em vez de um presidente deposto, que se viu no amanhecer do aniversário da República,
foi um monte de cadetes rebeldes se entregando à prisão. Terça-feira, dia 15. O desfile militar foi cancelado, o golpe foi desmantelado, mas os distúrbios da revolta da vacina continuavam espalhados pela cidade. O governo recebeu reforço de batalhões de São Paulo e Minas Gerais e o Rio foi dividido em 3 zonas de policiamento. A Marinha cuidava do litoral, o Exército assumiria toda a região ao norte da Avenida Passos e a polícia controlaria as ruas ao sul da avenida. Quarta-feira, dia 16. A cidade amanheceu sob estado de sítio, decretado oficialmente em todo o Distrito Federal. O cenário não era mais de guerra, mas durante o dia era comum ver alguns sinais de confusão. Pessoas correndo com medo, fechando lojas. E para as tropas do governo ainda faltava desmobilizar um dos mais temidos focos de resistência da revolta, o Porto Arthur. Esse nome, aliás, era uma referência a uma batalha que tinha acontecido em fevereiro daquele mesmo ano de 1904, só que do outro lado do planeta. Foi o episódio que iniciou a Guerra Russo-Japonesa, quando navios destroyers do Japão fizeram um ataque noturno surpresa contra as embarcações russas e depois avançaram para um combate sangrento na base naval em Porto Arthur, que na época era uma região de domínio russo e hoje é um distrito da China. O Porto Arthur carioca ficava no bairro da Saúde. Eram barricadas ao longo de toda a Rua da Harmonia, desde a praça até a esquina com a Rua da Gamboa. Começou a circular pela cidade a informação de que os amotinados tinham dinamites e canhões prontos para resistir a qualquer investida policial. O jornal O País, que apoiava o governo, não economizava nas palavras para descrever o lugar. É o último reduto do anarquismo, tomado por grande número de indivíduos desclassificados, facínoras de ínfima condição, acobertados com a capa de marítimos e de trabalhadores da estiva. Então a polícia não conseguia entrar, no bairro, porque ela era recebida com assim, uma chuva de pedras, canos e pedaços de obras. E um dos mais temidos líderes de Porto Arthur era o capoeirista e estivador Horácio José da Silva, o Prata Preta. Era um homem negro, com cerca de 30 anos, que enfrentava a polícia usando uma navalha, uma faca e 2 revólveres. As histórias foram se espalhando e ele se tornou uma lenda. Hoje é até inspiração para o Cordão do Prata Preta, um bloco de carnaval de rua do Rio de Janeiro. Eu tô estrelado, não caio não. Prata Preta foi preso no dia 16. Ele estava num beco, resistiu à prisão o máximo que pôde e na briga ainda teria matado um soldado do exército. A lenda em torno do capoeirista era tão temida pelos policiais que ele quase foi linchado quando chegou na delegacia. Nesse mesmo dia houve a tomada do Porto Arthur. E aí todo mundo ficou sabendo que as famosas dinamites eram só pedaços de madeira enrolados com papel prateado. E o canhão voltado para o mar, que fez a Marinha posicionar 3 navios apontando para o Morro da Gamboa? Bem, 2 repórteres conseguiram furar o cerco e viram que aquilo não era exatamente um canhão. O que era um amontoado de pedras com um poste como se fosse um canhão, e apontado para o mar. Havia toda ali uma cenografia, de uma guerra, que na verdade assim, foi puro boato, e que assustou a cidade toda ficou alarmada, porque ia haver uma grande batalha entre a Gamboa e a Marinha. Mas enfim, uma série de boatos que construíram essa questão da revolta da vacina. Ainda no dia 16, durante a tarde, um boletim da Gazeta de Notícias foi colado em vários postes, sinalizando o recuo na obrigatoriedade da vacina e um pedido pelo fim dos protestos. O governo já declarou que a vacina não é obrigatória, senão para alguns institutos oficiais. Não há razão para continuar o protesto que até agora está sendo feito. Só os políticos estão explorando a situação. Não se deve o povo iludir. A causa do protesto está morta.
Nos dias 17 e 18, as ruas do Rio já começaram a voltar ao movimento normal. 200 pessoas já tinham sido detidas, mas a partir desse dia a polícia acelerou as prisões e chegou a 945 o número de presos enviados para a Ilha das Cobras, uma fortificação no interior da Baía da Guanabara. Quase metade acabou deportada para o Acre, inclusive alguns líderes dos rebeldes, como Prata Preta. Depois que foi para o Acre, nunca mais se ouviu falar do capoeirista. Por isso é difícil estimar quantas pessoas morreram na revolta da vacina. Pelo menos 23 nos confrontos, mas na Ilha das Cobras, muitos presos eram espancados e nas deportações ninguém ficava sabendo o destino daquelas pessoas. Com o recuo na obrigatoriedade da vacinação, a adesão foi muito baixa. No fim de 1904, foram registradas 3.500 mortes por varíola. 4 anos depois, um novo surto matou 6.000 pessoas, principalmente das camadas mais pobres. E aí sim a população percebeu que a vacina era a solução. Tanto que em 1910 só uma pessoa morreu de varíola, e o Rio finalmente se livrou daquele estigma. Eu sei que você deve estar pensando no paralelo com que o Brasil e o mundo passaram a viver a partir de 2020, com a pandemia do coronavírus. Mas deu para perceber que havia algumas diferenças básicas, né? No início do século passado, a reação à vacina não era só negacionismo. Era o reflexo de uma população fragmentada nas questões sociais e raciais. Isso fica evidente na visão de 2 cronistas da época. Olavo Bilac, poeta e representante da burguesia conservadora, escreveu o seguinte na revista Cosmos de novembro de 1904. As arruaças deste mês, nascidas de uma tolice e prolongadas por várias causas, vieram mostrar que nós ainda não somos um povo. Amanhã, um especulador político irá pelos becos e travessas murmurar que o governo tenciona degolar todos os católicos, ou fuzilar todos os protestantes, ou desterrar todos os homens altos, ou encarcerar todos os homens baixos. E a gente humilde aceitará como verdade essa invenção imbecil, como aceitou a invenção da vacina com sangue de rato pestiferado. Enquanto isso, Lima Barreto, jornalista e escritor negro, morador do subúrbio carioca, foi por outro caminho em um dos seus artigos. Durante as mazorcas de novembro de 1904, eu vi a seguinte e curiosa coisa. Um grupo de agentes fazia parar os cidadãos e os revistava. O governo diz que os oposicionistas à vacina com armas na mão são vagabundos, gatunos, assassinos. Entretanto, ele se esquece que o fundo dos seus batalhões, dos seus secretas e inspetores, que mantém a opinião dele, é da mesma gente. Essa mazorca teve grandes vantagens. 1. Demonstrar que o Rio de Janeiro pode ter opinião e defendê-la com as armas na mão. 2. Diminuir um pouco o fetichismo da farda. 3. Desmoralizar a escola militar. Pela vez primeira, eu vi entre nós não se ter medo de homem fardado. O povo, como os astecas ao tempo de Cortés, se convenceu de que eles também eram mortais. Além das questões sociais, pesou também o forte componente de moralismo. Aquela coisa do medo de levantar a manga e mostrar o braço para um agente de saúde. Então, tinha bastante coisa diferente em relação à Covid-19. Mas algumas semelhanças com o momento atual também são inegáveis. Principalmente na onda de informações falsas e esse clima de teoria da conspiração. Então, são momentos, né, que nos aproximam, né, de 1904, da revolta da vacina. Mas eu acho assim, que principalmente, né, o que mais assim, se assemelha nessa história toda é uma crise sanitária, né, que deveria ser tratada cientificamente, ter sido levada para o campo da política. Né? Isso é que provoca mais danos, né? E no fim das contas, apesar da truculência dos agentes, apesar dos problemas de comunicação, o que derrotou a varíola foi a ciência. O plano do Oswaldo Cruz para vacinar a população era a principal saída naquele momento, assim como a saída para combater o coronavírus também passa pela vacina. E se o Oswaldo Cruz estava certo, nada mais justo que terminar esse episódio ouvindo Oswaldo Cruz. Só um instante. Se eu fechar o WhatsApp,
E acho que não sei se esse som vaza, deixa eu fechar aqui para você. Ué, em 1904 ainda não tinha WhatsApp, né? E aí tá uma loucura, né? A gente acompanhando os dados dia a dia, vendo o que acontece, né? Bom, deixa eu tentar explicar. Esse é o Oswaldo Gonçalves Cruz. Ele é filho do Oswaldo Cruz Neto, neto do Oswaldo Cruz Filho e bisneto do Oswaldo Gonçalves Cruz, o original do início do século XX, que tem o nome igualzinho ao dele. Deu pra entender? E o Oswaldo Cruz de hoje trabalha há 35 anos na fundação que leva o nome do bisavô, a Fiocruz, no Departamento de Computação Científica. Então, a ciência de dados, quer dizer, ou seja, a gente trabalha com dados, com modelos estatísticos, matemáticos e computacionais aplicados à saúde. Então, isso a minha vida inteira eu fiz, quer dizer, esse ano eu estou completando 35 anos de Fiocruz e sempre estive dentro dessa área. E olhando para a atuação do bisavô na revolta da vacina, ele identifica as mesmas questões apontadas pela Jane Santucci. A ciência sendo atravessada pela política. Tem questões políticas envolvidas. O Oswaldo Cruz foi atacado por pessoas, inclusive por Rui Barbosa, entendeu? Que era contra a oposição. Então, a questão política sempre esteve envolvida. Um mérito enorme do Oswaldo Cruz é ele sempre ter se colocado contra e, muitas vezes, colocado seu cargo à disposição. Esta é a maneira científica que tem que fazer. Se eu não quer, eu saio. Então, ele foi muito firme na sua posição, até porque, naquela época, muitas coisas eram debatidas ainda. Não era todo mundo que aceitava que o mosquito transmite a febre amarela, por exemplo. Então, existia uma camada de desinformação a respeito de vacina, de boatos. Se você já folheou as charges da época, tem material muito vasto sobre todas essas campanhas, e ela estava todo dia na imprensa. Nessa época, as charges tinham muito poder, porque os índices de analfabetismo eram bem altos. Então você tinha uma pequena elite, e na realidade a resistência era essa pequena elite, que eram os líderes, que provavelmente se racharam como racham hoje. Só que hoje em dia o país é muito maior, e isso tem consequências muito mais profundas. E no cenário de hoje, como é que a gente lida com isso? Então o Nance achava que hoje em dia nós temos muita informação, temos muito acesso à informação, e as pessoas vão tomar as decisões racionais baseadas em fatos ou baseadas em análise. Não funciona assim. A informação é sempre fundamental. E no próximo episódio a gente vai mergulhar ainda mais nesse assunto. Se hoje o nosso tema foi uma reação anti-vacina que acabou se tornando uma revolta muito mais ampla, na semana que vem a nossa viagem vai ainda mais longe no passado, lá para o fim do século XVIII. Uma época em que um grupo de intelectuais driblou a repressão da coroa portuguesa e encontrou maneiras alternativas de espalhar os ideais revolucionários. As leis dos franceses são boas, pela igualdade que introduziram entre os homens. A guerra dos republicanos é justa. Os reis da Europa são todos uns ladrões. Ouça bem, meu caro relojoeiro. Os franceses executaram o plano perfeitamente. A guerra foi um sucesso. Dizem até que o WhatsApp, na verdade, foi inventado no Rio de Janeiro em 1794. A gente vai tirar isso a limpo. Isso aí a gente não vai contar pro pessoal, mas eu acho que os cariocas inventaram as redes sociais, lá no século XVIII, em 1794. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Me conta o que você achou lá no nosso Instagram, @riomemórias, e indica por aí nas redes sociais. No site riomemorias.com.br você pode navegar pela Galeria Rio de Conflitos e por várias outras galerias com momentos históricos da cidade. Se você quiser se aprofundar mais na revolta da vacina, anota aí essas dicas de livros que foram usados como referência nesse episódio. Além do Cidade Rebelde, da Jane Santucci, tem Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho, Cidade Febril, do Sidney Chalub e O Bota Abaixo, do José Vieira. Esse podcast é uma produção da Escuta Aqui, com coordenação do Rodrigo Alves, que também faz as locuções dos trechos de jornais e é responsável pelo roteiro ao lado do Thales Ramos. A Jamile Boulet faz as entrevistas
E o Thales e a Jamile também gravaram locuções adicionais nesse episódio. Deixa eu gravar de novo, porque acho que o rugido da cadeira aqui atrapalhou. Peraí. Fica à vontade, Thales. A pesquisa é do Danilo Marques, do Projeto República da UFMG. A Clara Costa faz a montagem, a edição e a sonorização. A trilha sonora original é do Gabriel Falcão. Ouve aí. Eu sou a Gabriela Montoni e a gente se encontra de novo na próxima semana. Obrigada e até lá! O Rio Memórias é patrocinado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, pelas empresas Norsul e Casnar Leonardos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e pelo Banco BTG Pactual, Adam Capital e Concremate, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Obrigado e até o próximo episódio.